Quando a situação está muito complicada, às vezes a gente fala, calma, respira fundo. Agora, não dá para dizer isso. Por 5 dias consecutivos, São Paulo figurou em primeiro lugar no ranking de pior ar do mundo, superando cidades no Paquistão, China e Indonésia. Essa medição é de uma companhia suíça, que monitora a qualidade do ar em várias partes do planeta. Por aqui, a Companhia Ambiental do Estado, a CETESB, também confirmou que das 10 estações que monitoram o ar na capital paulista, pelo menos 6 indicavam que a qualidade do ar estava muito ruim. O ar seco, somado às queimadas que avançam no interior do estado, e a própria poluição da cidade são elementos que explicam esse cenário caótico. As consequências para a saúde são terríveis, principalmente para bebês e idosos, fazendo aumentar os casos de pneumonias, bronquites e asmas, entre eles. Durante o período das queimadas, São Paulo registrou mais de 1.500 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 76 mortes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, eu converso mais uma vez com o médico patologista Paulo Saldiva. Doutor Paulo, um prazer receber o senhor mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Em Detalhes e ao ICEL. Oi, Gabriela, é um prazer falar com você, com todo mundo que está assistindo aqui o seu podcast, e vamos para frente. Vamos lá, doutor Saldiva, o senhor estuda os efeitos na saúde humana das queimadas há décadas, né? Para começar a nossa conversa, eu queria perguntar o quanto o que a gente está vivenciando nesse momento, principalmente em alguns estados, impacta no nosso tempo de vida. Como é que isso está afetando a nossa saúde agora? Veja, o que a gente está vendo, felizmente, é um episódio transitório. Quando você vê a poluição que permanece por longo tempo, é mais ou menos como o cigarro, né? Você tem efeitos agudos e efeitos crônicos. No cigarro é mais importante o efeito crônico, o câncer, a bronquite crônica, o enfisema. Mesmo para bebês, que quando a mãe fuma, você demanda fumar não um dia ou uma semana, mas um período maior. Mas eu acredito que o que aconteceu agora em São Paulo e em algumas cidades brasileiras, que já ocorria na região norte, já acontecia há muito tempo, mas era invisível aqui no sudeste. Mas em São Paulo passou a ser uma certa novidade em face de uma conjunção de fatores sem precedentes. Primeiro, digamos, esse bloqueio atmosférico que impediu a dispersão dos poluentes. Quer dizer, mesmo que não tivéssemos queimado, a poluição tradicional, aquela que é emitida por veículos e indústrias, já teria transformado a qualidade do ar numa situação difícil. Segundo, a baixa umidade e a alta temperatura, que são dois fatores que, com essa secura do ar, já prejudicam a nossa saúde por si mesmo. E terceiro, a queimada, que trouxe os níveis de poluição do ar para níveis sem muitos precedentes na história de São Paulo. Então, o que a gente viu é uma infeliz conjunção de fatores que temo poderá ser mais frequente em face das mudanças climáticas. Doutor, eu queria aproveitar que o senhor falou a respeito do cigarro e perguntar se o contato com essa fumaça, né, em decorrência das queimadas, dá para a gente fazer um paralelo como se a gente estivesse sendo um fumante involuntário, né? Veja, Gabi, o cigarro nada mais é do que folha queimada, só que a folha de uma árvore, de uma planta específica, que é o tabaco. Né? A diferença do tabaco para queimada de florestas ou matas, é que o tabaco tem uma propriedade especial que é conter nicotina. E nós temos no cérebro receptores para nicotina que nos viciam.
né? Então a nicotina ela traz um efeito que é o que faz difícil, torna difícil abandonar o cigarro, pelo efeito do sistema nervoso central, o relaxamento, o aumento da atenção, da atenção, enfim, tudo que envolve digamos, efeitos psicoativos da nicotina. Mas a composição é idêntica. É idêntica. Então é como se fumássemos um pouco de forma involuntária. De forma involuntária. Essa é uma situação que é como se todos fôssemos obrigados a fumar, e pior, acender um cigarro no outro. Porque quando você fuma um cigarro e descansa nos intervalos. Agora não, essa fumaça é constante, permanece no ar. Então isso faz com que a dose inalada seja considerável nesses períodos de poluição do ar. E quem é que vai pagar o preço nessa história? Você imagina uma gestante com seu bebê, as crianças asmáticas, as pessoas... veja, muitos de nós, eu, por exemplo, sou asmático. Quando você vai se atrever a fazer um churrasco na sua casa e você inala aquela fumaça inerente ao ato de você cozinhar com carvão, você percebe que algumas pessoas têm a sua asma agravada. Além disso, o que a gente vê é que quando você inala uma substância irritante, o brônquio fecha, para evitar a entrada de mais, é um reflexo. Os asmáticos fazem isso de forma exagerada. E quando fecha o brônquio, o vaso também fecha, o vaso correspondente que vai irrigar aquele território ventilado por aquele brônquio, para evitar que aquela substância indesejável, o conjunto de substâncias indesejáveis, cheguem a outras partes do corpo. Quando você vê isso de forma difusa, existe uma vasoconstrição difusa generalizada dos vasos do pulmão. E o coração, que tem que bombar através disso, o sangue tem que ser oxigenado, né? Ele vai ter um trabalho maior. Quando você tem umidade baixa, você perde uma quantidade enorme de volume, chega a perder 2 litros por dia, porque o ar, para chegar dentro dos alvéolos, onde a gente vai fazer troca gasosa, lá no fundo do pulmão, ele precisa chegar em cerca de 95% de umidade relativa. Ora, se nós temos no espaço externo, onde vai buscar o ar, vamos buscar o ar que respiramos, está 18, está 20, essa diferença de umidade é dada pelo pulmão, que se desidrata. Então você perde água através da respiração, muito mais às vezes do que você perde pela transpiração. Então isso significa que nosso sangue fica mais espesso, a gente perde volume, e o sangue mais concentrado tende a ter uma chance maior de fazer trombos. Essa mesma fumaça inibe os mecanismos de defesa do pulmão contra infecções. A fumaça é a desidratação. Então, com isso, agentes infecciosos têm mais chance de prosperar no nosso corpo e fazer uma infecção. Por exemplo, nós temos hoje algumas evidências que os surtos de gripe e influenza são muito influenciados no Brasil pela fumaça das queimadas. Então, nesse momento, nos tornamos mais frágeis, mais vulneráveis. Então, o que nos resta nesse momento é cuidarmos melhor da nossa saúde, olharmos os extremos da faixa etária, as crianças abaixo de 5 e os idosos acima de 60, olhar se existem sinais de alteração das suas doenças crônicas, se começar a chiado no peito, secreção purulenta, secreção amarelada pelo nariz, pela tosse, e alterações de comportamento. E ao mesmo tempo hidratá-los, olhar a cor da urina, saber se está muito escura, porque o rim concentra mais a urina e com isso a urina tende a ficar mais amarelada, mais escura, e saber se existem alterações de comportamento atípicas para aquela pessoa ao longo de quem o conhece, de quem vive mais próximo.
Doutor, foi muito bom o senhor falar a respeito disso, porque era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Quais são os grupos mais vulneráveis nesse caso? Me parece que são os mesmos grupos, né? Ou bastante parecidos com os vulneráveis durante a pandemia de Covid-19, né? Gestantes, idosos também. O senhor citou bebês, então, e pessoas que já têm alguma condição pré-existente, né? O senhor falou sobre asma, bronquite, né? Pode acabar, então, agravando esses sintomas. Eu aproveito para perguntar quais são os componentes que a gente respira nessas fumaças. E é claro, eu acho que tem quem está mais próximo a lugares de queimadas, eu imagino que tenha um impacto diferente. Mas quão mal faz essa fuligem à nossa saúde? Quais são os componentes perigosos que a gente encontra nessa fumaça? Bom, os componentes que tem, você tem dois tipos de compostos gasosos, que são gases, monóxido de carbono, você tem óxidos de nitrogênio, você tem uma série de compostos que são emitidos, mas os aldeídos são substâncias que todas elas não fazem bem, não são perfume. E a partícula, ela é, digamos, uma síntese de tudo que não foi queimado diretamente. Além de carbono, da fuligem, mas não é uma grafite, ela é uma grafite temperada com metais e com aqueles mesmos compostos que ficam retidos ali dentro desse núcleo de grafite. O problema da partícula é que a partícula, ela tem, quando você inala um gás puro, você inala e uma parte dele exala. A partícula não, ela entra e como ela é uma componente sólida, ela deposita na profundidade do pulmão e lá permanece por mais tempo. Então, o material particulado, ele é utilizado, e todos os estudos no mundo mostraram ainda, que é um conjunto de substâncias contidas na forma particulada que mais consistentemente causa efeitos à saúde. Mais ainda, como existe uma estagnação da massa do ar e está muito luminoso e quente, é como se a atmosfera das cidades sujeitas a essa fumaça se tivesse transformado num tubo de ensaio. Quando você quer acelerar uma reunião, uma reação química, você esquenta o tubo. Agora você gera outros compostos, como o ozônio, que é um gás que não é emitido diretamente pela poluição, mas ele se gera na atmosfera a partir de outros, e os oxidantes fotoquímicos. Então, nesse momento, nós temos uma poluição que é emitida diretamente pela queimada e outra que é gerada na atmosfera. E isso torna a toxicidade dessa mistura bastante complexa e cada vez mais associada com algum dano, não só à vegetação, mas os animais. Vão existir perdas agrícolas, não somente pela lesão, pelo fogo direto, mas também em consequência da ação tóxica dessas substâncias sobre a vegetação e também sobre o nosso corpo. Doutor, eu também queria trazer aqui a dúvida da Júlia Maria, que acompanha o Em Detalhes. Ela escreveu perguntando se as fumaças podem ter algum impacto neurológico a longo prazo. Essa é uma pergunta porque a gente está mais acostumado a doenças respiratórias, né? O impacto em doenças respiratórias, mas também tem a questão de problemas cardiovasculares. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre os não óbvios relacionados às queimadas e às fumaças, e também tirar a dúvida da Júlia a respeito se há algum tipo de impacto neurológico a longo prazo. Se for mantido isso, felizmente, como eu disse, é de curta duração, mas a poluição que permanece nas nossas cidades está relacionada a duas coisas que são objeto de estudos. O primeiro, o baixo peso ao nascer. Assim como as mães fumantes têm prejuízo, a criança nasce pequena para a idade gestacional, mas o pequeno para a idade gestacional não é uma miniatura normal. Ele simplesmente houve um prejuízo no desenvolvimento de alguns órgãos e existe mais relação com problemas neurológicos no futuro. E também acelera o envelhecimento cerebral, como é o caso existe uma associação epidemiológica entre demência, principalmente Alzheimer,
e exposição crônica a poluentes. Os poluentes que a gente inala, eles entram no nosso cérebro. Do pulmão, eles são exportados para diferentes órgãos. O cérebro é um deles, que entra não só pela circulação, mas também pelo epitélio. Quando a gente sente cheiro, é através de um epitélio especial que tem no nariz, e transmite através do nervo olfatório para dentro do bulbo olfatório, que está localizado bem dentro do nosso cérebro. Então nunca nosso cérebro esteve tão próximo da rua, porque ele é separado por uma fina camada de células que são desenhadas para sentir o olfato, e nervos que ligam as estruturas centrais do sistema nervoso central. Então, como eu disse, esses efeitos são de longo prazo, mas para fetos existem evidências que, se estruturar um tempo razoavelmente grande, semanas, por exemplo, nós poderemos ter efeitos sobre o peso fetal. E explico isso porque durante as Olimpíadas de Beijing houve uma interrupção das atividades industriais e circulação de automóveis para que a Olimpíada ocorresse. E o que aconteceu foi que as mães, houve uma melhora do peso a nascer, menor risco de peso a nascer no momento que, principalmente no primeiro trimestre da gestação, ocorreram nesses períodos onde o ar da cidade tinha ficado mais limpo. Então, é a mesma coisa do fumo. A exposição ao fumo leva a prejuízos do desenvolvimento fetal, e agora, como a gente está fumando algo, estão inalando algo parecido com o fumo, é provável que nós vamos sentir as consequências disso em escala, quando forem nascer essas crianças mais tarde. Eu acho que também a questão dos problemas cardiorrespiratórios, né, são menos óbvios quando se fala em procura por serviços de saúde. Também pela sua experiência, eu pergunto se há uma procura maior durante essas épocas do ano nesses hospitais mais próximos a locais de queimadas, e levando em conta que a gente está com um caso um tanto quanto extremo, né, talvez um dos piores que a gente já viu aqui no Brasil. Isso pode levar a algum tipo de sobrecarga no sistema público de saúde? O grupo de pesquisadores do qual faço parte estuda isso há 20 anos, onde se acompanha as variações. É possível, através de imagem de satélites, você distinguir o que é poluição comum, né, e aquelas que são derivadas da queima de floresta. E o que a gente viu é que para cada 10 microgramas por metro cúbico de material particulado fino derivado de queima de floresta, você aumenta em torno de 6% a demanda da rede hospitalar para consultas respiratórias, notadamente em crianças e idosos. Nós batemos, na cidade de São Paulo, algo em torno de 30% ou 40%. Em Brasília, parece que a situação é um pouco pior. E é descrito que é uma sobrecarga do serviço de emergência por causa de infecções e desconforto respiratório. Então, isso não é que eu imagino que vai acontecer. Existe uma dose muito certa, inclusive, com efeitos, e isso vai acontecer em função da poluição do dia, mas também você demora de 2 a 3 dias para ter o máximo de continuidade disso, para ter o efeito máximo. A gente excedeu esse período. Então, nós temos uma consequência óbvia sobre o sistema de saúde, e o próprio sistema de saúde reconhece, aumentando, então, não só os esclarecimentos para as pessoas nas suas casas, mas também colocando mais recursos de saúde à disposição da população nesses momentos de maior risco. Também uma preocupação das pessoas acompanhando todo esse fenômeno, doutor, é a respeito da chuva preta, que é algo um tanto quanto novo, né, da gente acompanhar. As pessoas têm feito vídeo nas redes sociais e há muita preocupação porque esse fenômeno está acontecendo justamente porque tem uma quantidade de gases, né, partículas de poluentes no ar que acabam se juntando com as partículas de água nas nuvens. Então,
esse é um fenômeno que a gente tem observado e que pode continuar acontecendo em decorrência dessa fumaça e das queimadas. Ela pode causar algum problema de saúde? Essa é uma preocupação muito recorrente, eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso, a entrar em contato com pele, com mucosas, enfim. Tem algum problema de você estar na rua, por exemplo, e você é acometido pela chuva preta? Não, eu diria que é um problema menor, é importante para lagos e para solo, porque ela vai permanecer, você vai levar, quando você tem essa deposição úmida de partículas, você lava o ar e joga isso para dentro do lugar que for receber. Nós somos hospedeiros intermediários nisso. Para a espécie humana, você vai ter, talvez um problema que exista é para bebês, porque ou crianças que brincam no chão e na terra e comem esse material, né? Elas têm uma tendência a ser uma fonte digamos, você tem que utilizar para alguma coisa ser tóxica, você tem que ter contato com essa substância com sistemas absortivos de grande capacidade, seja no ar, no sistema respiratório, seja no tubo digestivo. Mas ela é um risco menor do que aquela que já está suspensa no ar e a gente está respirando. Mas o que vai acontecer, mas para as espécies que vão mais sofrer, no caso, não é humana. Principalmente são organismos aquáticos, em lagos e rios, que vão receber uma carga de poluentes que vai ser trazida naturalmente para a chuva para ser drenada para aquela região. Quando você tem água tratada, os mecanismos de tratamento de água em reservatórios geralmente eliminam essas substâncias. Então, eu não prevejo um grande dano de saúde, a não ser para espécies que não possuem esse sistema de tratamento de água, ou para as crianças, que ao terem contato com o solo contaminado por isso, poderão ter alguma dose maior, mas eu não conheço estudos que tenham demonstrado isso de forma clara até o presente momento. Pensando aqui numa alternativa imediata para as pessoas, muita gente não sabe se tem que deixar a janela aberta, se o ideal é deixar a janela fechada. Quando sai de casa, é usar máscara com filtro. O ideal é ficar dentro de casa, usar umidificador, enfim. O que pode ser feito para amenizar o impacto das queimadas? Bom, o que sobrou para agora é cuidar da saúde, né? Porque da questão estrutural, a gente pode fazer no momento atual muito pouco e tudo que fizermos será muito tarde. Então, só nos resta, o que eu estou propondo é que não vai ser facilmente atingido por todos. Quem puder ficar em casa, não são todos que podem, é melhor que fiquem. Principalmente no horário onde você tem maiores reações fotoquímicas, que vai das 10 às 4 da tarde. Se você puder umidificar seu ambiente também no mesmo horário, quando a umidade está mais baixa, fazer isso, seja com umidificadores, ou seja com uma chaleira de água quente que vai, quando você ferve, você vê que sai vapor no ambiente. E isso vai fazer com que essas gotas de água agreguem as partículas e gases e depositem no solo. Deve existir uma maior penetração de poluentes em casa e quando for limpar com pano úmido para não fazer a ressuspensão disso, como a gente acontece em estradas de terra, quando você passa num dia muito frio, muito seco, você percebe que isso levanta e demora para sedimentar. Então, isso seria uma boa medida. Hidratar os olhos com soro fisiológico, porque a baixa umidade e a irritação pelos poluentes causam uma irritação e perda da qualidade da lágrima. Você tem que ajudar essa lágrima a se refazer. Spray nasal com soro fisiológico sem drogas para fazer a mesma coisa. Aquele nariz seco que por vezes sangra, se você tem que fluidificar aquilo para que aquele muco volte a ter algum tipo de proteção de defesa das nossas mucosas. A inalação vai inalar a parte profunda do pulmão. E a hidratação por boca, que poderá servir para evitar com que a gente tenha alterações da coagulabilidade sanguínea
e alterações de eletrólitos, ou seja, de potássio. Você perde muito alguns elementos que podem alterar, digamos, a nossa qualidade de controle de alguns sistemas importantes do corpo. Se possível também, tentar fechar a janela de casa, porque tanto o calor quanto a poluição alteram o nosso sono. E com isso a gente tem uma perda de uma série de propriedades de controle, tanto do nosso sistema nervoso. Quando você dorme mal, você tem uma tendência a ter, o cérebro descansa sonhando. Se você não aprofundar o sono, a gente não vai ter uma qualidade, digamos, de pensamento, estamos mais propensos a várias alterações, irritabilidade e perda de concentração do trabalho. Enfim, é o que sobrou para agora, e eu espero que a gravidade dessa situação leve a um planejamento mais sério, porque o Brasil, e aliás todos os países em desenvolvimento, o Brasil não é a única exceção, nós vamos vendo isso na Europa, na Califórnia, em países que nunca passaram por isso, e nós temos uma tradição de queimar florestas há mais ou menos 500 anos, né? Então, que a gente possa aproveitar isso para podermos levar um pouco mais a sério a preservação da nossa vegetação, porque senão nós vamos ver cada vez esse quadro se repetir mais, com perdas para todos, para a economia, para os nossos ecossistemas e para a nossa saúde e daquelas pessoas que amamos. Dr. Paulo Saldiva, quero muito agradecer a sua presença aqui. O Dr. Paulo Saldiva, ele é médico patologista e já acompanha todo esse processo das queimadas, como ele mesmo disse, há 20 anos. Obrigada pela sua gentileza, pelo seu tempo. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e parabenizo pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada, Dr. Paulo. Aqui eu quero lembrar você que no Em Detalhes a gente está todos os dias às 10h30 da manhã nos nossos canais do ICL e também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. No YouTube, para você que nos acompanha no YouTube, nos nossos canais, você fica agora com o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e 6 horas da noite ICL Notícias segunda edição. Obrigada e até amanhã. Tem gente que adora apontar o dedo e falar: aquilo ali é pobre de direita, tá votando em quem explora ele, etc. Agora, esse cara nunca botou o pé na realidade que vive a galera mais pobre e não tenta entender o que tá por trás desse fenômeno. E aí acaba apontando o dedo e falando: tá vendo, esse pessoal é burro. Será que é burro mesmo? Ou será que existe uma coisa muito mais complexa, estrutural por trás? Será que não existe por trás uma covardia enorme, um uso de recursos quase infinitos para poder criar essa situação? Quem vai nos explicar isso é um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, que está lançando agora o seu livro O Pobre de Direita. Ele vai nos dar uma aula no dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, é um domingo, e você não pode perder essa aula e lançamento desse livro. Não perde essa chance, não.